Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Como já disse outras vezes, meu nome é Rubens e eu sou um dos trabalhadores da Coligação Espírita Progressista. Estou aqui hoje para a realização de mais um Evangelho no Lar. Mas antes de entrarmos na transmissão propriamente dita do Evangelho, eu peço permissão a vocês para relembrar a necessidade de nos prepararmos antecipadamente para o Evangelho no Lar. Em primeiro lugar, vigilância com os pensamentos, palavras e atitudes durante todo o dia. Segundo lugar, colocar um copo com água potável para ser fluidificado para cada pessoa que estiver assistindo. Em terceiro, preparar uma lista das pessoas, instituições, situações ou qualquer coisa para quem você vai pedir nas vibrações do final. E quarto, ter em mãos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Muito bem, então vamos iniciar o Evangelho de hoje e, como a gente sempre diz, toda reunião espírita se inicia com uma prece inicial. Mas, como já dissemos também, a prece não é simplesmente a elaboração de palavras, etc. Tem que ter sentimento, tem que ter pensamento ligado. Então, para isso, vamos concentrar nossos pensamentos na imagem de Jesus. Cabelos longos, repartidos ao meio, rosto sereno e tranquilo, uma manta muito alva e longa cobrindo todo o seu corpo, desde os ombros até aos pés. E o Mestre, irradiando uma luz suave e aconchegante em todas as direções. E então, concentrados nessa imagem, oremos. Senhor Jesus, estamos aqui novamente, Senhor, para a realização de mais um Evangelho no Lar. Em primeiro lugar, agradecemos pela oportunidade e pela possibilidade de estarmos efetuando esta transmissão de suas lições. Além disso, agradecemos também pela presença do mentor amigo e de sua equipe de colaboradores que conduzem esta reunião na esfera espiritual. Agradecemos ainda pela presença de todos que estão assistindo esta transmissão. Rogamos a vós e aos seus bons espíritos que nos ajudem na escolha, na compreensão, na elucidação, no entendimento de todos os ensinamentos que serão vistos na transmissão de hoje. E por último, Senhor, pedimos ajuda para todos os necessitados que estão acompanhando este Evangelho no Lar. Que assim seja. Muito bem, vamos então agora à leitura dos tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo que serão estudados no dia de hoje. Nós estamos no capítulo 27, nos itens 9 e 10. Tem por título Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. O item 9 diz o seguinte: a prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigirmos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de seus desígnios.
As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Item 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende o nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se até ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam conosco, que nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Esta explicação se dirige, sobretudo, aos que não compreendem a utilidade da prece, puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer a ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, e o único que pode dar eficácia à sua ação. Então, essas são as revelações de Kardec colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo. São 2 itens que acabamos de ver e que sucintamente explicam o mecanismo da prece e a ação positiva que a prece tem para todos aqueles que a executam com assiduidade. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da prece na visão espírita. O assunto de hoje, como já dissemos, é composto pelos tópicos 9 e 10 que acabamos de ler. Mostram-nos estes tópicos a maneira como as nossas preces são recebidas e atendidas. A oração é aqui mostrada como uma transmissão do pensamento. Então, como a gente acabou de ler, Kardec descreve muito sucintamente o mecanismo da prece, o mecanismo das orações. Diz ele que a prece é uma relação mental entre nós que estamos orando e aquele ser a quem nos dirigimos. Eu diria que é uma conversa entre nós que oramos e a entidade a quem dirigimos a nossa oração.
Quando conversamos com alguém, usamos a voz, seja pessoalmente ou por telefone. Para que a conversa se efetue, um tem que estar atento ao que o outro fala, senão o entendimento entre ambos não se realiza. Um outro aspecto é a língua utilizada. Se falo com alguém em um idioma desconhecido, que esse alguém não conhece essa língua, ele não vai entender o que eu estou dizendo. Mas se eu uso um idioma que nós dois conhecemos, se eu falo pausadamente e com calma, sem gritos, etc., poderemos nos entender. Em uma conversa comum, se eu falo e o outro está com a atenção voltada para outro assunto, não há comunicação. É o que acontece muito em nossos dias, quando as criaturas conversam sem se desligar do seu celular. Kardec fala para nós das preces que são dirigidas a Deus. São ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de sua vontade. E aquelas outras orações que são dirigidas a outras entidades também vão para Deus. Esclarece Kardec que quando oramos para outras entidades e não para Deus, essas entidades servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Kardec também esclarece que podemos fazer prece para nós mesmos, pelos outros, por aqueles que estão encarnados e também pelos desencarnados. Há algumas semanas atrás, nós já falamos aqui da prece. E numa transmissão como essa. E eu me lembro que na época nós falamos que a oração deve ser o nosso canal de comunicação contínua com Deus e com Jesus. Por quê? Porque Deus é a fonte primordial de todo amor, de todo bem, de toda ordem e de toda a harmonia no universo inteiro. Jesus é o seu representante terreno, que tem também toda a autoridade e sabedoria para cuidar dos assuntos de Deus aqui em nosso mundo. A oração é a nossa ligação com Deus, com Jesus e com os bons espíritos de quem podemos receber energias saudáveis, estímulos renovadores para nossos espíritos, sempre cansados, sempre oprimidos. Mas, para sermos realmente beneficiados com as nossas orações, pelas nossas orações, devemos realizar essas nossas preces com respeito e com responsabilidade. Na oração, o meio de comunicação nossa com as entidades é o pensamento. Nosso pensamento deve estar, portanto, sereno, tranquilo e concentrado no assunto que estamos tratando com Deus. É a nossa conversa com o Senhor Supremo, ou com algum de seus bons espíritos. Devemos elaborar a nossa conversa de maneira clara e compreensível, sem desequilíbrios, concentrados, respeitosos. Perante Deus e os bons espíritos, somos como crianças. E da mesma forma que não podemos atender crianças que gritam, que choram, que esperneiam,
também nós, quando em desequilíbrio, gritando e sem sintonia com a ordem e com o bem, não podemos ser atendidos. A maioria das pessoas acredita que pensar não traz consequências. É um grande engano, pois o pensamento é o responsável por tudo em nossas vidas. Somos o que pensamos. Nossa saúde, nosso equilíbrio emocional, nossa criatividade, nosso sucesso, nosso insucesso, nossa alegria, nossa tristeza, nosso prazer ou nosso sofrimento e etc., se devem exclusivamente ao nosso pensamento. Todos nós temos pensamentos conscientes e inconscientes. Os inconscientes são os pensamentos automáticos. A nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser neste mundo nascem do pensamento consciente. Os nossos corpos físico e espiritual são governados pelos pensamentos automáticos ou inconscientes. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza: os nossos pensamentos conscientes influenciam os pensamentos automáticos. Então, vamos ver rapidamente a influência, as consequências do pensamento. A doutrina espírita nos ensina que ao pensarmos, produzimos 3 efeitos. Primeiro, damos vida aos nossos corpos físico e espiritual. Nossa saúde, nosso bem-estar dependem da qualidade de nossos pensamentos. Pensamentos operosos, voltados ao aprendizado, ao trabalho, à prática do bem, proporcionam saúde e bem-estar. Pensamentos ociosos, voltados à preguiça, ao comodismo, proporcionam desequilíbrio mental e físico. Segundo efeito do nosso pensamento. Então, como vimos, o primeiro dá vida ao nosso corpo. Segundo, irradiamos nossas ideias, estabelecendo comunicação com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Nossas companhias são aquelas que nós escolhemos pelo teor de nossos pensamentos. Pensamentos elevados, boa vibração, como se diz, entramos em sintonia com os mentores, com os bons espíritos, com as altas esferas do mundo espiritual. Pensamentos negativos, inferiores, baixa vibração. Entramos em sintonia com espíritos ignorantes, obsessores, malfeitores, etc. Terceiro efeito do pensamento. Plasmamos formas, pensamentos, que unidas a de nossos afins, formam as paisagens do mundo espiritual à nossa volta. A paisagem onde vivemos será iluminada, amena e aconchegante, ou escura, desagradável ou asfixiante, conforme o teor de nossas ideias. Isso é facilmente constatável na nossa vida comum. Em certos lugares que visitamos, nós encontramos uma esfera amena, agradável. Em outras, sombrios, asfixiantes, que nos provocam desconforto ou arrepios. Muito bem, quando deixamos de cultivar bons pensamentos, as consequências para nós
aparecem em forma de desequilíbrios, de doenças, etc. Em muitos casos, não conseguimos sozinhos nos libertar desses males e necessitamos de socorro e de auxílio. Uma das maneiras de obter auxílio é a prece, a oração, que transformada em hábito, em costume de nossas vidas, elas vão aos poucos corrigindo os nossos desequilíbrios mentais até a harmonia completa. Durante o atendimento de uma oração, os bons espíritos do Senhor vão nos insuflando bons pensamentos, que vão se harmonizando com os nossos, que estão em desequilíbrio, até que se normalizem. Quer dizer, o contato com a oração constante, o fluxo de pensamentos positivos, revigorantes, saudáveis, que vem dos bons espíritos, vão substituindo os nossos de dor, de sofrimento e desequilíbrio até que se normalizem. Mas, como esclarece Kardec, estas nossas reflexões sobre a prece e o pensamento não têm por fim materializar a oração. O único objetivo é tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva em nossas vidas. O importante é não esquecer que o atendimento às nossas orações estará sempre sujeito à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas. É o único que pode dar eficácia à sua ação. Muita gente reclama que a oração, que faz prece e que as suas preces não são atendidas. O que nós precisamos entender é que fazer a oração sim é muito bom, é muito reconfortante, a gente é sempre atendido. Mas se nós não mudarmos a nossa personalidade, a nossa maneira de ser, se continuarmos cultivando aquelas ideias esquisitas, doentias, negativistas, irritantes, a influência dos nossos pensamentos, aqueles 3 efeitos que nós vimos há poucos, continuarão atuando sobre nós. Então a prece deve renovar nossos pensamentos. Pensamentos renovados, personalidade também renovada. Personalidade nova. Ore sim, mas faça a sua reforma íntima. É o que tínhamos a comentar no dia de hoje. É chegado então o instante de fazermos as nossas vibrações. Coloquem ao lado então aquela relação que eu mencionei no início e todos juntos vamos fazer as nossas vibrações. Não esquecendo de que devemos novamente concentrar nossos pensamentos, serenar os nossos espíritos, para que assim, em tranquila serenidade, confiantes, tranquilos, podemos emitir os nossos pedidos, as nossas vibrações, por aqueles que sofrem, por aqueles que necessitam. Viveremos então, em primeiro lugar, pelo nosso planeta, para que a humanidade se conscientize da necessidade de cuidar da nossa casa celestial, a casa que Deus permitiu fosse construída para que aqui morássemos. Viveremos para a segurança e o progresso moral de toda a nossa humanidade. Viveremos para que cessem os conflitos armados, que cessem os desentendimentos entre as nações, que os dirigentes possam ser envolvidos
em pensamentos de paz, de equilíbrio, de fraternidade, de amor e de caridade. Vibremos por aqueles grupos da nossa humanidade que se acham em sofrimentos difíceis, atrozes, aqueles que estão sendo afetados pelas guerras, pela destruição, para que haja confiança, resignação. Vibremos por aqueles que estão sofrendo os horrores do clima, a seca que provoca incêndios e destruição, a chuva em excesso que provoca alagamentos, deslizamentos, perda de bens, destruição, a falta de abrigo, a falta de alimentação, doenças, que esses povos possam ser envolvidos em vibrações de muito amor e de muita paz. Vibremos também pela nossa casa de orações, a Coligação Espírita Progressista, esta entidade bendita onde o Senhor nos permitiu que pudéssemos estar aprendendo, estudando e praticando a doutrina espírita. Vibremos ainda também pelos nossos lares e por nossos familiares. Vamos vibrar pelo nosso setor de trabalho, onde ganhamos o nosso pão de cada dia. Vamos vibrar pelos nossos patrões, que são nossos benfeitores, aqueles que nos oferecem a oportunidade de ganharmos o nosso pão de cada dia. Vibremos pelas criaturas que estão hospitalizadas em leitos de dor. Vibremos por aquelas que sofrem e estão doentes em seus próprios lares, pelas ruas ou abandonadas ao relento. Vamos vibrar por aqueles que estão condenados, que estão reclusos nas prisões, nas penitenciárias, para que eles possam meditar e possam corrigir suas atitudes e se tornarem melhor. Vibremos também por nossos lares e por nossos familiares. E deixemos no ar uma vibração especial para que os nossos amigos da espiritualidade maior possam encaminhar onde eles acharem mais necessário. É o momento de continuarmos sintonizados com Jesus, na mesma frequência de vibração, pensamentos elevados, serenos e tranquilos. Oremos a Jesus em agradecimento por mais este Evangelho no lar. Senhor, terminamos o nosso Evangelho de hoje e é nosso dever e nossa obrigação agradecer a vós pela possibilidade que nos destes, pela oportunidade de realização desta transmissão de vossas lições, de vossos ensinamentos. Te agradecemos pela presença, pela assistência, pelo amparo de seus mentores amigos que estiveram conosco e com todos aqueles que estiveram em sintonia conosco. Te agradecemos também, Senhor, pela assistência, pela ajuda que foi dispensada a todos os necessitados que estiveram em sintonia conosco. Muito obrigado por tudo, Jesus. Que a tua luz e o teu amor estejam sempre conosco, a guiar nossos pensamentos e sentimentos e nossas atitudes também. Que assim seja. Pessoal, é hora de tomar a água fluidificada. Mas antes de encerrar a nossa transmissão de hoje, queremos pedir a vocês um obséquio. Divulguem esse nosso trabalho entre os seus familiares e amigos. Todos aqueles que estão em sintonia certamente são ajudados. E muitas pessoas não assistem
ou não acompanham esse nosso trabalho do Evangelho no Lar, porque não sabem. Então a divulgação é um ato de caridade para com eles. Então, ao nos despedir, pedimos a vocês para fazerem a inscrição no canal da coligação no YouTube. Ativem lá as notificações. Curtam o vídeo e deixem o seu comentário. Se puderem, compartilhem o vídeo com seus amigos e familiares. São ações simples, mas que nos ajudam, que geram o compartilhamento com outras pessoas e dessa forma o Evangelho pode ser levado a muito mais pessoas. Nós não podemos nem imaginar o que o Evangelho no Lar traz de benefício para as famílias e para as pessoas. Então, muito obrigado a todos por estarem conosco. Os meus sinceros agradecimentos a todos vocês pela paciência, pela tolerância com as nossas falhas e imperfeições. E um grande abraço e até a próxima oportunidade. Eu volto daqui a um mês, mas na semana que vem já tem um outro companheiro ou outra companheira aqui na vossa companhia, realizando mais um Evangelho no Lar. Fiquem em paz e que o Senhor os abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.